Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por BR Libertário, escrito e narrado por Peter Turguniev. A OMS diz que transmissão assintomática é muito rara. Sim, exatamente. A OMS, organização mórbida, sádica, ou Organização Mundial da Saúde, uma das duas coisas, depois procura no Google para ver. Pois bem, a OMS liberou uma informação nova ontem. A transmissão assintomática do vírus do Partido Comunista Chinês é muito rara. Ou seja, a possibilidade de você estar doente, mas ainda não tem sintomas, e transmitir o vírus para alguém é algo muito raro. Veja, toda doença viral, você pega ela e ela tem um período assintomático. Gripe, resfriado, até AIDS. E como não poderia deixar de ser, o vírus do PCC também. Porque entra um vírus no seu organismo, mas um vírus só, ou poucos vírus, é muito pouco. Ele precisa se reproduzir lá dentro. Ele começa a infectar as suas células e se multiplicar. Quando ele faz isso e já reproduziu à vontade, já tem um monte de vírus no seu corpo, duas coisas acontecem. Primeiro, o seu corpo, com o sistema imunológico dele, percebe que está acontecendo um ataque. Se tiver um vírusinho só, o seu organismo não percebe isso. Mas quando tem uma quantidade grande, ele já percebe e começa a contra-atacar. A maior parte dos sintomas que você sente quando está gripado não são causados pelo vírus, são causados por seu próprio corpo, são estratégias dele para atacar o vírus. Ele aumenta a temperatura do corpo, por exemplo, porque isso ajuda os seus anticorpos e atrapalha os vírus. Você percebe isso como febre. Ele desvia nutrientes e outros recursos para esse ataque, o que pode deixar dores no corpo, dor de cabeça. Ele te coloca em modo relaxado, porque precisa da energia para combater o vírus. Pois bem, mas não é só isso que acontece. Mais ou menos nesse mesmo tempo, já tem vírus suficiente no seu corpo para você contaminar outras pessoas. Tossir ou espirrar e jogar uma carga de vírus para fora. Logo que você se contaminou, são muito poucos os vírus, então a chance desse vírus sair numa gotícula de saliva ou ser passado de qualquer outra forma são muito pequenas. Ou seja, existem até doenças virais que podem transmitir um pouco antes dos sintomas, outras que podem transmitir um pouco depois também, ou ambas as coisas, mas é um fato que raramente doenças transmitem antes dos sintomas ou depois deles. E também não transmitem se você for assintomático, porque todas essas coisas significam exatamente a mesma coisa. A quantidade de vírus no seu organismo é pequena, porque não cresceu ainda, não se reproduziu ainda no seu organismo antes da doença, porque o seu organismo já diminuiu a quantidade de vírus depois das medidas que ele tomou, ou então se você foi totalmente assintomático porque o seu organismo foi capaz de impedir que o vírus sequer crescesse nele. Pois bem, o vírus do Partido Comunista Chinês, o vírus do PCC, era um vírus novo. Ninguém sabia exatamente como ele se comportava. Algumas pessoas, inclusive a OMS, disseram que havia, no caso desse novo vírus, um enorme período de transmissibilidade assintomática. As pessoas pegaram o vírus e já começaram a transmitir ele mesmo antes, muito antes de terem sintomas. E mesmo pessoas assintomáticas, todo mundo com menos de 30 anos que pega esse vírus é basicamente assintomático, essas pessoas também poderiam transmitir. Veja, transmissibilidade na fase assintomática não é uma coisa impossível de acontecer, mas é extremamente pouco provável porque, como explicamos, as duas coisas, sintomas e transmissão, são funções da mesma variável interna que é a quantidade de vírus no seu corpo. E foi por esse enorme suposto período de transmissão assintomática que foi proposto o lockdown lá no início, porque, como qualquer doença viral transmitida pelo ar, que é transmissível apenas na fase sintomática, a solução é conhecida e antiga: doentes devem se isolar. No momento que você começa a tossir, espirrar, ter febre, não importa se é gripe, vírus do PCC, dengue, é recomendável que você fique em casa. Mais que isso, as próprias pessoas passam a se isolar de você. Naturalmente nos afastamos de alguém com claros sintomas da doença. Mas como se imaginava que qualquer um poderia estar assintomático e transmitindo o vírus, surgiu na cabeça de parasitas políticos idiotas a ideia de que era preciso isolar todo mundo, que o lockdown seria necessário. Sim, eu sei que governadores, esquerdistas, ok Karens, amantes do João Amoeba e filhos da puta com complexo de ditador em geral gostam de dizer que foi quarentena ou isolamento social, mas é só ler as porcarias das leis paridas por governadores e prefeitos que fica claro. O que foi imposto foi lockdown, tá lá escrito com um monte de rabisco que todo mundo doente ou são
só pode sair de casa em caso de necessidade. Isso é a definição de lockdown. Tá escrito na porra da lei que o idiota do parasita político escreveu. Não foi quarentena, ô idiota, porque quarentena isola-se apenas os doentes. Era o que deveria ter sido feito. Agora, o que eles obrigaram é isolar doentes e pessoas com saúde. Não é quarentena isolar pessoas com saúde. E também não foi isolamento social, porque isolamento social, por definição, é voluntário. O que foi imposto coercitivamente por um governo. Gente foi presa, crianças na praia levada num camburão presa. Pronto, foi lockdown mesmo. E a prova maior disso é que nas cidades em que, supostamente, a justiça obrigou, através de ordem, a se impor o lockdown, as regras eram as mesmas. O que mudou foi só, talvez, uma violência policial maior. E lockdown, lembra, é uma medida sem nenhuma base científica, posto que nunca foi tentado antes na história da humanidade. O único embasamento supostamente científico que esses idiotas vão te apresentar são modelos de simulação. Modelos matemáticos em cima de algo que nunca foi feito, de um vírus novo sobre o qual não se sabe quase nada. No final, meu amigo, aquilo ali é jogar dado. Qualquer resultado obtido nesses modelos reflete muito mais os chutes feitos pelo criador do modelo do que alguma informação real. Apesar disso, os filhos da puta dos políticos retardados bananenses tomaram a decisão idiota e sem sentido de proibir pessoas de sair de casa, indiscriminadamente, se tivessem com sintomas ou não, e ainda estupraram a liberdade individual ao proibir pessoas de trabalharem. Ô Paspalho, ninguém é obrigado a ir na loja ou no restaurante de outra pessoa. Vai sequer se está assumindo o risco. É muito difícil fazer o Tico conversar com o Teco e entender o absurdo que é isso. Esses parasitas políticos estão fazendo uma experiência típica de Joseph Mengele, uma medida que nunca foi tentada, sobre a qual não se sabe se vai matar o paciente, vai melhorar, vai piorar. Eu espero sinceramente que todos paguem caro por esse tipo de solução nazista num tribunal de Nuremberg que seja. Preferia que fosse na justiça privada. Cada pessoa que perdeu seu emprego, cada negócio que precisou fechar, cada pessoa que morreu do coração, morreu de câncer nesse período, ou daqui pra frente, a culpa é desse seu governador e desse seu prefeito, dublês de Hitler com retardo mental, que inventou na telha dele fazer essa besteira de lockdown. Agora, com a constatação de que a transmissão não ocorre na fase assintomática, como era de se esperar de fato, se percebe que tal medida foi muito pior do que qualquer coisa que Joseph Mengele tenha feito. Os idiotas com iniciativa do governo fizeram merda, mas muita merda. Correto estava o cara na Suécia. Se não temos certeza que a medida é boa ou ruim, melhor não tomar a medida. Custa botar o pouco dos neurônios que funcionam para funcionar? Custa entender que não dá para brincar de socialismo com a vida das pessoas? Não, você esquerdoso retardado, político parasita, juiz encostado, vocês não sabem o que é melhor para a vida das outras pessoas. Só cada pessoa pode tomar tal decisão. Pior é saber que esse tipo de decisão foi tomada justamente para fortalecer o socialismo, como Lula entregou de cara. Ainda bem que tem o Covid para mostrar a essas pessoas que o Estado é necessário. Cara, essa turma socialista fez isso porque queria provar que Estado serve para alguma coisa. Bem feito! Acabou de provar que Estado só serve para fazer idiotice e ferrar com a vida de todo mundo, tomando decisões cada vez piores. E veja, se os parasitas idiotas não tivessem tomado essas medidas idiotas, tudo teria se resolvido facilmente, com decisões individuais. Pessoas doentes sintomáticas tendem a se isolar naturalmente, e as demais pessoas também tendem a se isolar dessa pessoa doente de qualquer forma. Proibir todo mundo de sair de casa simplesmente não fez diferença alguma na porcaria da curva da doença, mas pior, com o esforço dos paspalhos em uma solução idiota, patética, utópica e sem base científica nenhuma, provavelmente houve menos esforço no sentido correto, isolar os doentes. Mesmo seguindo a lógica socialista desses idiotas, causou-se mais mal do que bem tal decisão. Do ponto de vista da ética libertária, como já explicamos, em absolutamente nenhuma situação pode-se impedir pessoas de sair de casa, ou de trabalhar, ou de abrir seus negócios. Mas mesmo do ponto de vista utilitário, digamos que você seja o gestor de uma grande empresa de saúde privada, num capistão, em que seus clientes assinaram um contrato contigo dizendo que aceitam se submeter a lockdown em caso de uma doença grave, em caso disso ser
seja realmente necessário. Ressalto, já se sabe que não foi necessário nessa doença, mas pode surgir uma doença no futuro que seja. Mas se você for gestor nessa doença no futuro, na dúvida, sempre preserve a liberdade. Deixe a decisão no nível do indivíduo. Quando você, grande gestor, mesmo tendo tal poder, toma uma decisão dessa, precisa estar muito, mas muito embasado em ciência de verdade e coisa lógica. Se há dúvida se o vírus não é conhecido, melhor deixar as pessoas tomarem as decisões. Na dúvida, opte pela liberdade. A informação, que é a coisa mais importante para a tomada de decisão, está dispersa na sociedade. Jamais um governante, um juiz, um político qualquer terá mais conhecimento que toda a sociedade junta. Veja, se tivessem confiado na decisão individual, não houvessem estuprado os direitos naturais das pessoas por puro sadismo, por pura vontade burra de idiota com iniciativa de provar que o Estado é importante, todos, até os socialistas, teriam saído melhor disso. Quer você goste, quer não, está claro agora. Bolsonaro estava certo desde o início. Lógico, você já pode imaginar os próximos passos. Esquerdistas do mundo todo vão pressionar a OMS para ela fazer uma retratação disso, dizer que não foi isso que ela disse, coisa e tal. Provavelmente a própria OMS, cheia de esquerdista, vai fazer isso. Agências de fact-checking vão dizer que isso é fake news. Foda-se, fake news para essas agências é qualquer coisa que seja contra o socialismo, normal. É só o desespero de quem achou que estava do lado da ciência, mas agora só descobriu que só estava do lado do é muita ciência, é ciência pra caralho. Nada muda o fato de que a verdade é a verdade e ela vai prevalecer no final das contas. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Aliás, não deixe de nos seguir também no Twitter e no Gabay. Em ambos, somos o @ancapsu. Estamos sempre divulgando novidades por lá também. Se inscreva e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!